para pensar a história da arte, para pensar a história da filosofia, para pensar a história da história, para pensar a história da teologia. Falamos da teologia, da arte, da história, no mundo antigo, medieval, moderno e contemporâneo. Nesse universo contemporâneo, a primeira preocupação que eu tive foi justamente de tentar assinalar os principais vetores dessa produção teológica nesse período, para onde a teologia se encaminhou, de que forma ela discutiu o mundo contemporâneo, reagiu a esse mundo apresentando considerações críticas ou assimilou valores culturais epistemológicos desse mundo, desse universo. Estava dizendo também para vocês aí ao longo das nossas aulas, apenas retomando essa introdução geral, que esse mundo contemporâneo é um mundo que tem muitas similitudes com o mundo moderno. Ele é uma linha de continuidade com o mundo moderno. Assim como o mundo medieval tem uma continuidade em relação ao mundo antigo. A grande ruptura que você verifica no mundo ocidental, no campo das ideias, é justamente do mundo medieval para o mundo moderno. Podemos dizer que o mundo medieval é, em certo sentido, uma releitura do mundo antigo e algumas outras bases e fundamentos são colocadas, mas há um processo ali de semelhança, de aproximação. O mesmo ocorre no mundo moderno para o mundo contemporâneo. A ruptura e a transformação efetiva que esse planeta viu se deu a partir desse período do século XV e XVI, com a emergência da modernidade e a substituição daquele mundo medieval com todos os valores que ele representava. Quando nós olhamos para essa ruptura, a Idade Moderna e a Idade Média, verificamos algumas coisas muito interessantes, que elas se dão em todas as esferas da construção da vida social, todas elas. Do ponto de vista político, nós vemos a afirmação do absolutismo e mais adiante a afirmação do republicanismo. Do ponto de vista cultural, nós vemos o Renascimento e vemos a Reforma Protestante. Do ponto de vista filosófico, nós vemos o Iluminismo. Do ponto de vista econômico, nós vemos o mercantilismo e depois o capitalismo. E por aí vai. Está acontecendo uma série de eventos nesse mundo moderno que está mudando completamente a formatação civilizatória europeia ocidental. E o Iluminismo, que é um movimento crucial em todo esse processo, discutimos aqui no início das aulas do Iluminismo, falamos um pouco sobre isso, ele é que vai determinar essa discussão, todo esse embate teológico em torno do que melhor define a fé, se valores que emanam da revelação submetendo a razão ou valores que emanam da razão submetendo a revelação. E aí nós atravessamos o liberalismo protestante no primeiro momento, dando conta que se trata da construção do sentido, se está aí no seu caderno, da fé cristã, onde a razão iluminista condiciona as possibilidades da veracidade da revelação. Não a questão da revelação em si, embora a própria revelação passe por um processo de releitura, ela passa a ser considerada uma construção do pensamento teológico judaico antigo, e não um dado estabelecido de forma metafísica, transcendente, sobrenatural. Mas há um aspecto interessante, porque a questão seria coadunar esse legado da revelação com as possibilidades de ele estar próximo, estar sendo legitimado pela razão iluminista. E essa é uma preocupação muito central dos teólogos liberais. Aí eu destaquei alguns pontos, entre eles coloquei a questão da fé condicionada pela razão, que eu acho que é uma frase bem elucidativa do significado do liberalismo protestante. Avançamos para a neortodoxia, e aí eu propus a definição de que se trata da articulação do pensamento cristão no ponto de equilíbrio entre a razão crítica moderna e o legado da revelação, evitando o raciocínio iconoclasta e o biblicismo anti-iluminista. A neortodoxia foi uma das primeiras reações a essa ação liberal protestante. Ela não adota todos os fundamentos da produção teológica liberal, mas também não rompe com todos eles. É um meio caminho, é um meio termo entre liberalismo e fundamentalismo. Em seguida vem aí uma das coisas que eu propus para o entendimento da neortodoxia, foi a questão, por exemplo, da crítica ao otimismo da teologia liberal, que foi um elemento decisivo para a reformulação teológica de Karl Barth, que seria um personagem bem típico de todo esse processo. Barth entende e faz a identificação da teologia liberal com todo o universo civilizatório burguês, que é absolutamente correto. A teologia liberal acompanha o liberalismo político clássico, acompanha a civilização burguesa, acompanha o capitalismo, acompanha a racionalização iluminista, acompanha a desacralização da ordem natural. Eles acompanham todo esse processo que está sendo construído no mundo moderno e vai ser aprofundado no mundo contemporâneo. Barth, quando tem a experiência de verificar o colapso político da civilização burguesa com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, constata imediatamente que essa teologia não deu conta nem do processo histórico, quanto mais daria conta do universo de Deus e das múltiplas relações que daí
emergem. Eu acho que é uma crítica muito interessante porque ela parte de uma visão histórica e de um ponto que representa um eixo fundamental para a teologia liberal. O mundo caminha para um progresso contínuo, sendo guiado pela luz da razão iluminista, e não mais pelo obscurantismo da revelação. Essa era a pretensão, mas ela caiu por terra com duas grandes catástrofes sociopolíticas, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E aí entraremos agora no fundamentalismo, não foi visto nada ainda de fundamentalismo aí não, né? Para a gente ver qual é essa resposta propiciada por esse outro campo.